Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados Conversas para Além do Livro, pela UniFM 107.9. Hoje nós vamos conversar com um professor que fez 45 anos de universidade, foi homenageado agora, recentemente, professor Rudy Weiblin. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na rádio outra vez. Eu já estive outras vezes, não aqui nesse prédio, mas eu estive aqui já. Nós vamos conversar aí sobre a trajetória do professor Rudy, a preponderância em várias áreas aqui do saber, e em especial no CCR, onde é vinculado como docente da Medicina Veterinária Preventiva. Exatamente, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. E vamos começar, então, porque temos causas aí, temos histórias. Vamos começar. Eu sempre brinco com o pessoal que aqui, como nosso slogan, Conversas para Além do Livro, para a gente trazer a pessoa que produz, que é autora, mas que tem suas motivações pessoais. Por que escolheu esses temas? Como é que foi a primeira vez, se é que tu te recorda, ou mais ou menos um contexto, que tu olhou a medicina veterinária como algo do tipo, eu gostaria de trabalhar com isso? Na realidade, eu nasci em Bagé. Meu pai plantava trigo lá e depois ele voltou à sua origem, que é na região ali de Cruz Alta, Santa Bárbara, e ele trabalhava com vaca leiteira, com suínos e coisas. Aí nós estudamos lá no interior de Santa Bárbara, num colégio do interior. O primeiro tempo, a minha professora, que também era do campo, ela morava na nossa casa lá. Depois foi construído um colégio lá. Eu fui fazer o ginásio em Panambi, interno. E aí meu pai disse, não, mas você vai ter que continuar estudando. E, na realidade, o pai trabalhava muito com animais e eu não queria muito assim. Ele disse, não, você vai ter que ir. E, recentemente, foi criada uma escola de técnica, que é o Colégio Agrícola, aqui bem próximo aqui, da rádio. Ele disse, não, você acha que deve ir lá para o Colégio Agrícola. Eu vim para o Colégio Agrícola aqui em 1969, e no Colégio Agrícola eu tive vários professores que eram, na época, estudantes da medicina veterinária, me levavam em aulas práticas, e foi como eu fui despertando para a medicina veterinária. Fiz vestibular e me formei em medicina veterinária em 1976. Bom, seu pai, então, foi quem lhe direcionou, na verdade. Ele esperava que, de repente, tu retornasse para ajudar com as lidas lá? Eu retornei, ajudei ele por um tempo, e também, logo que eu me formei em medicina veterinária, eu abri uma clínica junto com dois colegas, um que era professor e um que foi meu colega de turma. E aí comecei a trabalhar com a clínica, mas tinha um professor meu que disse assim, não, você é um trabalhador bastante árduo, assim, se dedica muito, você tem que ir lá para a universidade. E aí eu fui convidado a participar de um projeto financiado pela CAPES, que chamava PRODECA, Programa de Ciências, Aperfeiçoamento das Ciências Agrárias. E nesse programa eu entrei como professor colaborador, e logo em seguida que eu estava há 3 meses, mais ou menos, nesse projeto, o meu saudoso professor Hélio Poste me chamou e disse assim, você foi selecionado para ir
para os Estados Unidos. Digo, mas como assim selecionado para ir? Disse, não, você foi selecionado, amanhã você vem aí e faz uma prova de inglês. Na realidade, eu sabia muito pouco inglês. Eu fui para Sete Lagoas, Minas Gerais, onde eu fiz um curso lá para poder passar numa prova chamada TOEFL, né, que é uma exigência... Até hoje, né? Exatamente, até hoje. E os nossos alunos não passam, ou poucos passam. Eu coordeno um programa hoje chamado CapSprint, e um dos grandes problemas é exatamente essa dificuldade de passar no... Então, assim, rapidamente, essa é a trajetória. Eu fiquei lá nos Estados Unidos 4 anos trabalhando numa área que até então eu não conhecia, que era a virologia veterinária. Aí regressando em 83 para o meu departamento, mas como não tinha espaço físico, eu fui e criei, junto com outros professores, Antônio Jorge Drion de Albuquerque, criamos o laboratório de medicina em virologia veterinária. E esse setor funcionou até 2015 no Prédio 20. E durante esse período nós conseguimos vários financiamentos e o laboratório hoje fica no 63A, não muito longe daqui também, né? Onde nós temos um prédio hoje de mais de 1.200 metros para fazer pesquisa e prestação de serviço na área de virologia veterinária. Nós temos um autor lá da editora, um autor muito bem conceituado, e seu colega, que é o professor Eduardo Furtado, né? Exato. Que tem um livro, é um dos nossos best-sellers, é o livro justamente de virologia veterinária. Eu sou colaborador de alguns capítulos lá. Então, bom, voltando um pouquinho, essa sua ida para os Estados Unidos, né? Nós comentávamos ali antes, hoje muito se fala em internacionalização de curso, de pós-graduação, e então hoje é uma tônica. Mas lá no anos 70 já se falava disso no Centro de Ciências Rurais. Então, eu acho importante salientar também que o curso pós-graduação de Medicina Veterinária é um dos cursos que tem qualificação de excelência pela CAPES, né? Como é que o senhor observa essa busca como um paralelo, assim, né? Hoje a gente sabe que existem incentivos, enfim, mas como foi aquela época e como o senhor já que está aí até hoje acompanhando isso, quais paralelos que podem ser feitos? Não, na realidade, na época, nos anos 70, não tinha incentivo, e esse programa, por exemplo, que eu te falei, o PRODECA, o Programa de Desenvolvimento das Ciências Agrárias, ele foi assinado e vários recursos foram transferidos para o CCR. No entanto, uma das contrapartidas que tinha era de que o CCR assumisse o compromisso de que mandaria tantos professores na época para o exterior. E eu fiquei sabendo depois que os professores mais antigos, digamos assim, como não havia nenhum incentivo, também não sabiam inglês e coisas assim, mas como eu tinha estudado alemão em Panambi e coisas assim, eu tinha uma certa facilidade. E com isso, então, existia essa contrapartida nesse PRODECA de que o CCR teria que mandar tantos professores para o exterior. E como, na realidade, eram 5 nessa primeira etapa, e só foi 2 professores, na realidade, e os 3 outros integrantes que foram fazer o curso eram alunos que estavam terminando 2 agronomia e 1 zootecnia. E aí nós fomos os 5 para lá, para Sete Lagoas, financiado pela CAPES.
E essa dificuldade de encontrar, embora hoje existam incentivos, em geral, eu acho assim, e eu digo para os meus alunos até hoje, que eu continuo ministrando aula, eu digo assim, vocês têm que estudar inglês. Essa é, sem dúvida, uma das principais barreiras, e para tudo que é coisa de comunicação. Realmente, essa indicação, digamos assim, do então diretor do CCR, o professor Hélio Poste, realmente transformou muito a minha vida. Abriu as portas, assim, internacionalmente. Eu tive condições de ir dos Estados Unidos para a Europa. Depois que eu regressei em 83 aqui, eu fui em vários, assim, e o inglês ele permite assim uma comunicação e um entendimento em todas as praticamente nações, assim, embora uma pessoa, nós temos aqui agora alunos que falam língua inglesa, eles têm dificuldade aqui, a universidade, eu acho que recém está despertando para essa necessidade realmente dessa comunicação em inglês. Os nossos ouvintes aqui, a gente, né, sempre é o primeiro programa Ineditados que alguém pode estar ouvindo, né? Então, às vezes, eu me repito. Eu trabalhei durante 14 anos aqui na instituição num programa de pós-graduação, lá nas Ciências Odontológicas. E existia sempre essa preocupação dos convênios, porque existem áreas da ciência que despontam mais em outros locais, e é interessante que os alunos e os docentes viajem para esses lugares e tragam de volta o conhecimento adquirido nesses lugares para daí replicar aqui, né? Laboratórios, enfim. E uma das coisas que se focava muito era nessa conscientização dos estudantes de que o inglês não se tornou a língua oficial da internacionalização à toa, porque existem outras línguas que, né, poderiam ser potencialmente, a gente questiona muito aqui a segunda língua, o espanhol, porque facilitaria, né, uma interlocução de América Latina, mas existem áreas de conhecimento que é o inglês, e o inglês é a língua mais fácil. Acaba sendo a língua mais fácil. Então, nós criamos disciplinas na época e os professores ficavam empolgados porque eles também tinham a oportunidade de treinar. Então, a gente vê que isso não é realmente uma barreira só para os alunos ou para o estudante jovem que está chegando, é também para os professores. Né? Então, essas iniciativas são, enfim, são excelentes, né? E me chama a atenção de ser há tanto tempo, né? Já se pensar nesse sentido. Porque o CCR ele é um centro de referência, um dos mais antigos, aqui junto do CCS, né? E não é à toa que tem os cursos também com nota 7, com uma infraestrutura, porque o Brasil é um país eminentemente agrário, né? A gente, com esse território todo, tem sempre a questão da industrialização como algo do futuro, né? Do futuro. Parece que é um futuro que rema para chegar e nunca chega. A gente é pecuária, é agrícola. E como é que tu observa, até em termos de ciência, e agora a gente entra na ciência rural, né? A revista que eu estava observando aqui né, no teu currículo desde 95, mas no site, no Lattes, diz desde 91. Então, como é que foi trazer esse conhecimento de ponta como divulgação científica, que é uma outra coisa que hoje se fala muito, mas que lá nos anos 90 vocês já estavam fazendo de uma maneira precursora, né? Na realidade, a ciência rural ela surgiu com o nome de Revista do Centro de Ciências Rurais em 1971, criado pelos professores do CCR. E quando eu retornei em 83 e nos anos subsequentes, havia um grande problema, que tinha atraso da revista e coisas desse tipo. E acontece o seguinte, que o co-orientador nos Estados Unidos, ele ajudou a fundar um periódico científico lá. E ele me chamava na sala dele, nós trocávamos algumas ideias e coisas assim desse tipo. Quando eu retornei nos anos 80, então eu manifestei o meu pouco conhecimento que eu tinha em relação
a ciência rural, a fazer alguma ideia sobre periódico científico e coisa assim desse tipo. E eu dei algumas dessas sugestões em reuniões primeiro, acho que do departamento, depois do centro. Eu tive a oportunidade também de me envolver com os aspectos administrativos do departamento. E aí, como a revista estava apresentando problemas, os diretores, na época do CCR, me chamaram e disseram, não, quem entende alguma coisa é o professor Rude, vamos chamar ele. E aí foi feita uma comissão para a reestruturação da revista. E nós reestruturamos, e na realidade eu participei como presidente dessa comissão nos anos 80. E aí a gente mandou essas nossas sugestões e foram levadas à reunião do centro, e como muita reunião às vezes não chega a um denominador comum, lá teve alguns problemas, e na realidade esse problema da revista continuou por mais algum tempo. Mas no final de 90 houve uma decisão, disse, não, vamos ter que reformular. E aí me convidaram, e eu digo assim, mas eu era presidente da comissão de pesquisa do CCR na época, eu digo, eu não posso acumular essas duas funções, mas as funções administrativas que eu já tinha de coordenador do pós-graduação e coisa assim, eu sugeri o nome de um colega, e por isso, então, tenho essa diferença. Eu, na realidade, eu era um dos editores, mas eu assumi como editor-chefe, por isso essa diferença aí. E a gente, então, quando nós assumimos, nós implementamos muitas dessas ideias que tinham sido levantadas nessa comissão que tinha sido criada nos anos 80. Eu estou fazendo uma conta de cabeça aqui, uma conta de padaria. Então, no período de existência da revista, quase metade de toda a existência da revista, o senhor está à frente dela. Efetivamente, eu assumi como presidente, porque esse meu colega, professor, colega de turma também, porque eu sugeri que convidassem ele para fazer parte, porque ele era muito interessado, chama-se Alceu Gaspar Reiser, ele era da cirurgia aqui do Hospital Veterinário, só que eles tinham feito mestrado aí, e eu tenho um tino assim para administração e coisas assim desse tipo. E aí o Alceu disse assim, puxa, mas eu tenho que fazer meu doutorado, que ele fez aqui também, e você, na realidade, deveria ser o presidente dessa comissão. E foi que eu acabei, então, presidente dessa comissão. E estou até hoje ainda, pois mas eu estou passando o bastão, assim, ajudando, porque, na realidade, foi muito difícil, porque o que eu sabia lá, que eu tinha visto lá com o meu co-orientador, o professor Robert Crandall, eram coisas assim, porque as dificuldades aqui no Brasil são diferentes do que acontece lá nos Estados Unidos, onde os recursos são mais fáceis e coisas assim desse tipo. Eu aprendi muito com duas sociedades, que é a ABEC, a Associação Brasileira de Editores Científicos, você, como é de editora, também já deve ter visto falar, e aprendi também com o pessoal do Cielo, que é uma biblioteca eletrônica onde a revista fica hospedada e que nos ajudou muito na indexação e numa série de decisões que nós tomamos, principalmente também, desde 2015, nós publicamos os artigos somente na língua inglesa, com um título em português e um resumo em português. São decisões necessárias, né? Justamente para essa internacionalização que é cada vez mais desejada, inclusive incentivada pela CAPES, né? Nós temos aí grandes exemplos aqui na instituição de fomento, né? O próprio CAPES Print, que é o print, o INT do print é de internacionalização, né? Exatamente. Porque para que exista esse figurar do Brasil
no mapa do mundo. Mas né? Eu coordeno um CAP Sprint desse na medicina veterinária. E a dificuldade que nós temos agora mesmo, nós tínhamos um edital aberto, tínhamos 3 vagas e só tivemos um candidato aprovado. Por que nós não tivemos os outros? Porque não conseguiram o score mínimo no TOEFL. Por isso que eu acho assim que o estudo da língua inglesa é realmente fundamental. E, infelizmente, não é muito, digamos assim, incentivado, e as pessoas, em geral, têm. Eu tomei uma decisão, quando nós voltamos com minha esposa, nós já tínhamos a filha mais velha, que foi lá e que foi alfabetizada nos Estados Unidos, e os outros a gente assim incentivou muito o estudo da língua inglesa. E outra coisa que nos ajudou muito com o aprendizado deles na língua inglesa foi os intercâmbios. Nós procurávamos trazer pessoas que paravam na nossa casa e que então conversavam em inglês. E a minha esposa era professora, hoje ela é aposentada no Colégio Centenário, que incentivava muito esse intercâmbio também. Então vinham os estudantes que faziam lá o 2º grau, que chamava na época, e eles iam de carro e voltavam de carro, e a conversação em inglês era bastante interessante. E isso despertou muito. O meu filho, ele teve nos Estados Unidos fazendo aperfeiçoamento lá. Ele é formado em administração aqui na UFSM. Aliás, todos são formados aqui na UFSM. E hoje ele trabalha numa empresa que tem clientes em mais de 100 países diferentes e se comunica basicamente na língua inglesa. Nós precisamos da língua inglesa e nós precisamos incentivar isso muito. Inclusive, no programa de pós-graduação em medicina veterinária, nós temos agora algumas disciplinas que são totalmente em inglês, assim como você estava mencionando da odonto, assim. Às vezes se cria uma certa dificuldade, mas isso faz com que haja a melhoria e a possibilidade, por exemplo, então, da aprovação e estudar, porque a experiência é muito grande. E o mundo em torno de nós, a pessoa que resolver estudar inglês, ela não pode reclamar de que carece de fontes de estudo, né? Nós estamos cercados pela língua inglesa em músicas, em filmes. Então, ter a experiência de assistir um filme sem precisar da legenda, por exemplo, a pessoa vai pegar um outro nível de comunicação, às vezes uma piada, um trocadilho, coisas que dentro de uma dublagem, de uma tradução, aquele significado não tem como ser integralmente recolocado, né? Então, o diálogo, eu percebi isso quando eu era estudante de ensino médio e que eu queria cantar determinadas músicas e, na minha cabeça, a música estava trazendo talvez pela melodia, ela trazia um certo ensejo. Aí eu ficava procurando a letra para saber o que eu estava cantando e não tinha nada a ver com o que eu imaginava. E eu pensava, nossa vida, eu estou cantando umas coisas que eu não sei nem direito o que é. Isso me atraiu a traduzir músicas, porque nós não tínhamos Google, né? Eu não tinha Google para procurar a musiquinha pronta, a letra traduzida. Quando muito a gente esperava que alguma revista musical que trouxesse, tinha lá a tradução do mês. Então a gente ficava colecionando até esse tipo de coisa. E foi isso que me atraiu. Já a minha filha, que hoje tem 19 anos, eu ficava pensando nisso, né? Como é que eu poderia fazer com que ela se atraísse num mundo em que as coisas são muito dadas? Porque ela já veio numa outra geração. Então, eu e o pai dela conversávamos em inglês dentro de casa os assuntos de adulto. Aí ela dizia, por que vocês estão falando nessa língua esquisita? Por que vocês estão falando esquisito? Eu dizia, porque a gente está falando inglês. Quer aprender? Quer saber o que a gente está falando? Tem que aprender inglês. Isso funcionou. Funcionou muito bem. Hoje ela é fluente em inglês com 19 anos. Funcionou, que foi uma beleza. E funcionou com os nossos também, funcionou assim. Os nossos filhos funcionou, nós incentivamos muito esse tipo de coisa.
houve uma certa relutância, por exemplo, da direção em outra coisa assim, em publicar eletronicamente. O pessoal queria que fosse da Minha forma próxima pergunta ia ser essa. O senhor, na verdade, passou por uma outra transição da revista, que foi a parte justamente eletrônica, né? Como é que foi passar por isso também? Exatamente, porque eu, como eu havia falado antes, a ABEC, essa Associação Brasileira de Editores Científicos, e o CIELO, que é Scientific Electronic Library, eles diziam assim, não faz sentido, o custo é muito alto e o alcance da forma eletrônica para você ver, nós temos hoje uma média de 9.000 downloads dos nossos artigos por dia. Por dia? Por dia, exatamente. Quando que nós íamos alcançar esse número com a revista impressa? Nós chegamos a ter uma tiragem de 5.000 revistas em um determinado momento, mas que era distribuído basicamente aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil em geral, e nós não tínhamos um alcance internacional. Então, eu vendo essa direção que outras revistas brasileiras estavam tomando, eu achei que eu devia trazer isso e discutir com a comissão, e aí a gente implementou esse tipo de coisa. Mas tudo foi que eu tive a oportunidade de ver, e muitas... na realidade, a minha primeira experiência internacional com um periódico científico foi por um incentivo que eu participava das comissões do CNPq, e lá, num determinado momento, nós estávamos discutindo que uma revista internacional valia 70 pontos e uma revista nacional valia 30. E eu sabia que era uma das melhores revistas que tinha no Brasil, que é a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que tem mais de 100 anos, e era 30 pontos. A outra, porque chamava de Pasturas de Venezuela, tinha 70 pontos. Eu digo, não, tem que ser pela qualidade, coisa assim desse tipo. Então, nós fomos mudando. E aí, esse diretor do CNPq, ele viu a minha fala lá, e ele viu que ia ter uma reunião em San José, na Costa Rica, onde foi que eu conheci o pessoal da ABEC e também tive depois oportunidades de ver o pessoal do CIELO, e realmente isso foram 2 programas que incentivaram muito essa publicação e o alcance internacional. Hoje nós recebemos trabalho de todas as partes do mundo para publicar. Eu me recordo, a gente tem ali a produção que a editora auxilia, né, outras unidades, e durante bastante tempo, na gestão passada, ali com o professor Daniel Coronel enquanto diretor, havia ainda, né, uma parceria forte com edições impressas, né, da revista Ciência Rural. Nós fazíamos ali algumas inserções dos livros, lançamentos e tal, nas últimas páginas, né? E foi uma... Claro, acaba sendo uma grata surpresa, embora a gente não trabalhe mais, né, não vá mais ter a edição impressa, mas essa é uma nova realidade que a gente vê até com a nossa biblioteca, porque recentemente, né, no início desse ano, a infraestrutura de biblioteca para as dissertações e teses ficou lotada, enfim, chegou no seu limite. Aí nós estamos fazendo, via processos, né, digitais, a entrega, que antigamente era necessária 2 vias, uma série de assinaturas, a chamada capa azul, né, que é aquela capa encadernada com corino, da cor institucional. Claro que tem a sua poética e quem quiser fazer o seu exemplar para ter na prateleira de casa, fique à vontade, né? Mas o tipo de amplitude que vai se dar a um documento que é virtual, é isso, né? Nós acabamos que a pessoa não precisa vir aqui na instituição, enfim, retirar. Hoje soa, até falando assim, soa antiquado, mesmo que não seja uma coisa tão antiga assim, né? Vir na biblioteca, retirar um documento. Então, essa abrangência fica evidente, né? Sem dúvida, é traduzido por esse número de downloads que a gente tem e pelo número de artigos que a gente consegue publicar por um custo bem menor, e que
Ainda hoje eu tive a experiência, por acaso, uma autora, ela disse assim, mas quando que o meu trabalho vai ser publicado? E eu tinha visto, por acaso, hoje de manhã, antes de chegar, eu estou ainda dando, a última aula foi hoje de manhã, para meus alunos de metodologia da pesquisa, e eu tinha visto que o artigo... eu achava que eu tinha visto aí, fui conferir, de fato, ela disse, nossa, já está no ar, e coisa assim. A rapidez, assim, é algo fantástico. E essa possibilidade de acesso, né? Porque depois eu fui vendo outra coisa que a gente inseriu muito hoje, nós temos uma divulgação muito grande nas mídias sociais e a gente está tentando, digamos assim, de uma forma do press release e outras coisas assim, traduzir os artigos científicos para que, na forma de vídeos, podcasts, entrevistas e coisas assim, falando sobre um determinado tema, digamos, soja ou coisa assim, para que os nossos técnicos, e isso então é feito em português, então nós temos a revista científica, né, publicada eletronicamente, mas temos essas outras mídias que auxiliam muito na desmistificação da ciência, digamos assim, produzindo material para que os nossos produtores rurais e veterinários, agrônomos, engenheiros florestais, o pessoal dos alimentos, né, da zootecnia, que não tiveram essa oportunidade de estudar o inglês, eles possam, por exemplo, então, conferir alguns desses artigos através dessas mídias sociais. Então, essa, na verdade, é uma ação transmídia que está se pensando hoje, que valoriza ainda mais esse aspecto da divulgação científica, porque né, nós, dentro da instituição, claro que são pesquisadas instâncias que cada vez mais, a tendência em algumas áreas, é que cada vez se foque mais em alguma coisa, né? A abrangência às vezes se perde. E nesse sentido, vocês podem desenvolver um material mais conciso, de mais fácil acesso, justamente para chegar em quem não é o público de vocês. Então é quase um carinho com quem é da área, mesmo não estando no ambiente acadêmico. Exatamente. Nós temos, então, muitos vídeos lá, curtos, assim, porque a gente entendeu quando, às vezes, é muito longo, a pessoa acaba desistindo no meio. Então, nós temos vídeos, assim, de excelente qualidade, gerados pelo antigo NTE, agora CTE, e podcast e entrevistas assim muito interessantes que podem ser visualizadas, ouvidas lá na nossa página, né? E essa equipe que faz hoje em dia também é aqui da instituição, e daí como é que vocês fazem o armazenamento disso? Fica dentro do CTE mesmo, Não, ele está na página da revista, no CCR, e o pessoal que faz é todo ele terceirizado. Nós não temos, a não ser os nossos editores, os professores que são aqui da instituição, mas isso é um outro dado interessantíssimo. Eu estou curiosa em saber como é que foi feita essa, porque é uma equipe multidisciplinar grande, né? Imagino. A gente... que foi uma coisa que eu também aprendi ao longo do tempo e vi na natureza nada se cria, tudo quase se copia. Então, o que eu vi em outros periódicos que eu participei em reuniões fora do Brasil, mas a grande maioria aqui no Brasil, que cobravam uma taxa de submissão. Nós temos uma taxa, mas que há alguns anos já é R$100, o que não é algo muito... e depois, porque nós chegamos a receber 2.000 trabalhos por ano. Hoje nós recebemos, depois do problema que foram diminuindo os recursos, principalmente do Brasil, diminuiu bastante as submissões e principalmente também essa necessidade de fazer a tradução, o que fez com que diminuísse. Hoje nós recebemos uma média de 700 a 800 trabalhos por ano, e publicamos... A revista é semestral? Ou é não, a revista é contínua.
Ela é contínua. Hoje, a maioria dos periódicos, eles fazem publicações contínuas. Tão logo esteja pronto, vai no ar. Não tem aquela necessidade que essa coisa aí de publicar assim, era quando era impressa, Exato. porque aí você precisava fechar o fascículo. Hoje você não precisa. Para você ver, por exemplo, nós estamos publicando já trabalho com o ano de 2024. Da forma contínua, e a maioria dos periódicos hoje faz esse tipo de publicação contínua. Mas para organizar melhor, assim, para ser mais fácil depois de encontrar, porque hoje nós temos quase 9.000 trabalhos publicados na revista do Centro. E às vezes dificulta, e tem muita gente às vezes que procura um trabalho lá do ano 73. Porque em 91 que efetivamente começou com o nome de Ciência Rural. Então, para ser mais fácil de localização, conversando com muita gente por aí, a gente achou que era melhor ainda alocar assim em fascículos por ano, mas é publicado da forma contínua. E vocês conseguiram fazer esse trabalho, então, foi o que? Uma digitalização? Sim, nós digitalizamos 3 vezes a revista de 71 a 90, porque faltava experiência para nós, faltava experiência para o pessoal do CPD, e acabou se apagando 2 vezes as primeiras digitalizações que nós fizemos. Aí, na terceira, nós aprendemos, né, com a dor, a gente aprende a gemer, né? Aí nós conseguimos, hoje já está toda digitalizada, há muitos anos já, essa revista de 71 a 90. E de 91 ela está toda lá no Cielo, onde tem toda a preservação, né, em vários servidores diferentes, então não vai se perder essa informação. Porque o grande problema de muitas revistas é que se perde, às vezes, essa digitalização, como aconteceu em 2 vezes com a antiga revista. É uma busca que eu vejo com várias revistas aqui da instituição, as equipes ou a gestão querer fazer essa migração para o digital, e até para ser reconhecido em termos de qualis, né, que é o objetivo de uma revista, para ter um sinônimo de reconhecimento de qualidade, né, o qualis. E aí, para atingir determinados patamares, é determinado também que haja uma equivalência da qualidade da revista, e isso vai ser comprovado pelo número de edições online, pela periodicidade, e na verdade, eu, enquanto alguém que trabalha na editora, entendo que não são coisas difíceis de se cumprir, mas talvez por não haver uma equipe própria para isso, muitas vezes quem acaba fazendo quem ajuda é o secretário do PPG, quem ajuda é alguém da comunicação da direção do centro. Não é um serviço dedicado. E as revistas não conseguem sair do lugar. Elas ficam patinando. Como é que, né, nesse período todo à frente da revista, como é que essas dificuldades foram sendo sanadas para que vocês atingissem esses patamares? Não, na realidade, nós temos então essa taxa de submissão e depois uma taxa de publicação. O autor que tem o seu artigo publicado, ele paga pela publicação, exceto os pesquisadores do CCR, que contribuem, digamos assim, indiretamente, algumas vezes, através dos programas de pós-graduação, e pelo próprio centro que cede o espaço. Mas, na realidade, a revista é administrada através de projetos desses recursos que entram pela taxa de submissão. É uma forma de profissionalizar. Né? Exatamente. Meu filho diz assim, pai, tu tem uma empresa e não sabe. Eu acho que eu devo dar como retorno de tudo esses estudos que eu tive. Eu nunca tive nenhuma bolsa, nada que eu poderia, inclusive, pegar desse projeto, né? E nenhum dos outros membros tem. A única coisa é a nossa equipe. Mas é uma equipe grande. Sim. Nós somos, em média,
assim, entre 15 e 20 pessoas que trabalham na formatação, marcação, a equipe grande, por exemplo, nós temos 4 pessoas nas mídias sociais, uma jornalista e 3 estudantes do jornalismo científico que nos ajudam nesse tipo de atividade, nas gravações e fazer todos aqueles textos e coisa. É uma equipe grande, mas eu só coordeno, digamos assim, porque hoje nós já sabemos a seleção. A própria revista, que fica lá com sede ao lado da direção do centro, também já tem profissionais lá que trabalham há mais de 20 anos lá, e eles fazem a seleção dos bolsistas com o meu ad referendum, digamos assim. Um perfil, e nós sempre temos uma procura grande, que o valor da bolsa lá é mais significativo, né? E a gente, então, consegue, através dos projetos, esses recursos suficientes para ter esse pessoal, inclusive correções gramaticais da língua inglesa, da língua portuguesa e coisas assim, mas tudo terceirizado. Eu imagino que essa... Para ter essa visibilidade internacional, né? Eu brinco aqui com os colegas da editora que quem compra no site da editora, o FSM, quer que a gente funcione como uma Amazon, porque é o perfil da pessoa que compra livros online. Então, para o cliente, né, para a pessoa que está do outro lado, qual que tem que ser o nosso norte? Qual que tem que ser ninguém pode olhar e pensar, não, mas é utópico. Sim, mas é uma utopia necessária. A gente precisa mirar na Amazon, mesmo sabendo que não vai funcionar como ela, mas para ter como referência, né? Por causa dessa qualidade de vizinhança, né? E porque quem vai usar os serviços espera isso. Então, sabemos que mesmo com as nossas limitações, a gente tem um norte, né? Tem onde se referenciar. E eu imagino que com a ciência rural tenha isso também, né? A gente sabe que existem periódicos que são referência em todas as áreas, mas hoje a ciência rural, eu usaria dizer que chegou nesse patamar, né? Chegou, quase a Amazon das revistas da... Aqui da universidade, sem dúvida nenhuma, é o periódico mais bem qualificado internacionalmente, presente em todos os indexadores, quase todos os indexadores. Nós estamos buscando agora o último indexador, que é importante na área médica, na área de alimentos, que é o PubMed. Mas os outros indexadores, por exemplo, o Web of Science, Scopus, nós estamos... Isso fez com que, por exemplo, hoje nós tenhamos essa visibilidade e a procura... os chineses, os turcos, os italianos, mas de vários outros países, Indonésia, Paquistão, nos mandam trabalhos praticamente todos os dias, assim. Nós recebemos uma média de 2,5 trabalhos por dia, assim, durante o ano, para dar esses 700 a 800 aí. E eles não relutam em pagar. Nós temos esse pagamento internacional que antes nós fazíamos através que eles tinham que nos mandar o número do cartão de crédito, e um dia um cara acho que foi da Etiópia, não lembro exatamente qual, não foi da Nigéria, né? Mas acho que foi da Etiópia, ele me disse assim, o senhor é do Brasil, se o senhor fosse publicar aqui conosco, o senhor forneceria o seu número de cartão de crédito. Então, hoje nós temos transações internacionais oficializadas através de recursos que foram desenvolvidos e que já existe à disposição e funciona muito bem, não tem problema nenhum. Então, nós recebemos os recursos deles lá e eles gostam de publicar com a gente, principalmente os chineses, claro que aquela população toda. Então, nós tivemos a presença do reitor agora falando em algumas coisas. Então, os chineses são muito fortes na ciência também, né? Eu vi agora há poucos dias que eles ultrapassaram os Estados Unidos em publicações e, aparentemente, eles têm bastante recursos para
viabilizar esses pagamentos, e com isso a revista se automantém, digamos assim. É uma empresa dentro da universidade. E como é que, dentro dessa variabilidade, essa diversidade toda de recepções, como é que vocês fazem para trabalhar com os pareceristas? Porque imagino que existam peculiaridades. Às vezes alguém pode falar de algo que seja uma pesquisa localizada, um levantamento que foi feito num determinado território, uma virologia local. Basicamente, isso existe, eu ia mencionar antes, nós temos, em média, 90 editores de área, voluntários também, não, mas os internacionais, principalmente porque outros países dão um crédito muito importante para essa participação no papel de editor. Então, o que a gente faz? A gente convida pessoas de determinadas áreas específicas. Então, nós temos uma média entre 80 a 100 editores de área, que, por sua vez, selecionam avaliadores do trabalho específico. Mas, normalmente, para nós não interessa um trabalho localizado. Nós queremos um trabalho que tenha repercussão internacional. Mas, claro que tem essas particularidades que a pessoa entende, por exemplo, de biomateriais dentro da cirurgia veterinária, por exemplo, ou virologia de alguma, que é a minha área, digamos assim, animal. Nós temos os italianos, que são muito avançados na virologia animal de pequenos animais, e de grandes animais em outros países. Então, nós temos um banco de dados, mas, além disso, nós temos um programa que nós assinamos junto com o nosso gerenciador da revista, que nos indica, por exemplo, assim, um trabalho, quando ele vem em inglês é mais fácil, ele aponta os 30 pesquisadores mais importantes daquele assunto, e você pode, então, selecionar um avaliador daquela área específica, né? Não, mas que excelente. Eu já fico pensando, nós ali também, né, na editora, passamos por isso. Nós recebemos materiais submetidos pelos autores, aí tem o conselho editorial que se reúne, e às vezes a gente passa por 2, 3 convites, né, por pareceristas, e o parecerista às vezes recebe a documentação e olha assim, eu não tenho condição de opinar para além de determinados parâmetros, porque essa não é bem a minha área. Então, infelizmente, eu vou ter que declinar. Mas, nesse caso, aí já receber uma espécie de... uma lista, né? Um ranking quase. E isso facilita muito, porque justamente pela abrangência ser mundial, né? Mas nós temos uma base de dados que ajuda muito também, que é da própria Web of Science, que é essa que dá o fator de impacto e que, então... mas mesmo assim a gente tem dificuldades de encontrar avaliadores, às vezes, de um respectivo trabalho, mas a gente está sempre tentando agilizar esse processo. Não é fácil, mas nós utilizamos esse mesmo banco de dados desde 2012, e ele cada vez você vai alimentando ele, e aí ele fica... e você tem uma oportunidade ali, o editor, de colocar uma nota, por exemplo, pelo parecer que ele deu, e o programa diz quanto tempo ele levou para devolver o trabalho e tudo assim. Então, quanto mais tempo tiver nessa base de dados, melhor. Porque nós migramos por várias bases de dados. Nós começamos com uma folha de papel ao maço, registrando os trabalhos e distribuindo. Então, todo foi um aprendizado. Ou seja, hoje está mais fácil do que era no passado. Isso aí. Claro, eu imagino. Professor, a gente está indo aqui para os nossos minutos finais. Quem quiser, então, lhe encontrar, ou qual que é a página, ou para procurar no Google... Simplesmente colocando o nome Ciência Rural vai aparecer Ciência Rural UFSM, vai encontrar lá o nome dos editores e todo o pessoal que participa. Inclusive,
aparece lá num outro que é mais difícil de localizar, mas aparece todas as pessoas que foram avaliadores desse site também, porque antes, quando a revista era impressa, a gente publicava o nome no final, nas últimas páginas lá, mas impossível. Hoje nós temos por ano, assim, a gente tem uma participação de mais ou menos 5.000 pessoas que participam, às vezes 2, 3 vezes, naquele mesmo trabalho que ele vai e volta, assim. Então, aparece todos os nomes das pessoas que nos ajudam estão no nosso site. Basta colocar, então, o nome Ciência Rural UFSM, porque é replicado também lá no Cielo então, mas no Cielo não tem todas essas informações, nem todos esses vídeos e essas reportagens que tem. Sim, no mesmo endereço a pessoa vai ver os programas, essa parte tudo. De divulgação científica fica vinculada. Vê tudo lá. Eu lhe parabenizo, né? A gente, na verdade, começou... O convite foi em função do seu aniversário, seus 45 anos aqui na UFSM. Pois foi uma surpresa para mim. Eu estava dando aula e a pessoa disse, professor, hoje é dia 1º de junho. E eu digo, mas então faz 45 anos que eu estou aqui. Mas, na realidade, tudo começou com o laboratório de virologia, né? Que é uma das coisas que eu faço, é a disciplina que eu leciono na medicina veterinária. Eu dei aulas em outros cursos também por algum tempo, mas hoje estou concentrado basicamente na veterinária e no pós-graduação na veterinária, que é 7, como você disse, há muito tempo, onde eu tive a oportunidade de ser coordenador também por muito tempo. Eu imagino, né? A gente passa por muitas coisas na universidade e ela permite que a gente fique em várias frentes, né? E imagino a quantidade de memórias, e essa é muito intrínseco como parte da sua vida, né? Então, está aí até hoje dando aula. Não, na semana passada aconteceu que eu descobri que um ex-aluno estava trabalhando na Flórida, numa universidade lá. Eu digo, tu está aí, eu não sabia, né? E ele disse, pois aqui tem mais 6 ex-alunos aí da UFSM trabalhando aí. Nós temos uma boa internacionalização, e eu acho que foi fruto de tudo isso que você lá no início comentou em relação a esse programa de Prodeca, né, que eu havia mencionado lá, que ensejou esse início, porque depois da saída desse grupo de 5 que foram os pioneiros, nós fomos estudar na Embrapa, em 7 Lagoas, arroz e feijão. Parece que lá a CAPES contratou lá a Embrapa e professores para ministrar esse curso. Essa internacionalização foi feita, mas ela poderia ter sido bem mais incentivada se nós aqui realmente a própria instituição incentivasse mais o inglês, né? Porque por muitos anos assim nós não tínhamos nem informação nenhuma em inglês na página da universidade, coisa assim. Se você vai aí nas outras universidades, você já tinha na época impressa catálogos em português, catálogos em inglês. Hoje nós estamos tendo que resgatar esse tipo de coisa. Mas eu penso, pelo menos assim, a pouca experiência que eu tenho, ainda mais comparado com a sua, o meu convívio de universidade, mas eu percebo que esse ensejo, né, essa vontade, até essa constatação, né, do quanto é necessário abrir-se, né, para o mundo, tem vindo já há alguns anos e com bastante força e com bastante sucesso. Eu vejo que, como o senhor falou, as oportunidades existem, mas muitas vezes falta que quem quer essa oportunidade se prepare antes para poder alçar, né, o sucesso ali naquele edital, porque às vezes não é questão de se preparar quando o edital abre. A pessoa tem que buscar um pouco antes, né? Tem que estar observando, tem que estar conectada com a oportunidade. E nem sempre não adianta ter essa perspicácia, né? Não adianta ser de última hora, tem que se preparar com tempo. Por isso que o inglês, eu incentivo muito os netos a estudar inglês também. Já tenho uma neta que vai fazer 15 anos logo,
e o neto agora ficou meio enciumado que ela sabe inglês e ele também quer estudar, e assim sucessivamente. Isso é uma cadeia que vai desenvolvendo assim. E no próprio CCR, por exemplo, os departamentos que participavam mais da internacionalização foram avançando, os outros ficando. Aí eles foram vendo que havia essa necessidade, isso tem feito assim. E hoje o nosso laboratório de virologia também, ele tem praticamente todos os equipamentos e todas as técnicas que existem no exterior. O que nós temos aqui mais é uma dificuldade de insumos, de comprar insumos e coisas assim, porque somos muito burocráticos, né? Bom, a gente, então, repensando esses papéis aí, né? O que a gente pode colaborar com o nosso ambiente que a gente está inserido aqui todos os dias, pensar um pouquinho para fora, né? Não só para fora da caixa, para fora do arco e para fora da nossa sala, né? Professor, muito obrigada pela sua participação, meus parabéns e conte sempre conosco. Muito obrigado, e conte conosco também. E mesmo depois de eu me aposentando, se um dia quiser me convidar para contar alguma das minhas experiências, porque, na realidade, eu transito aqui na universidade, exceto esses anos que eu tive fora, desde 1969, ou seja, né, não tão longe assim da fundação da universidade. Sim, eu lhe disse que uma hora ia ser pouco, né? Então, muito obrigada. E você que nos acompanhou aí do outro lado, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.